Escuta audiolivres, literatura, corpo e acessibilidade. Um oferecimento: Universidade Federal do Sul da Bahia, Centro de Formação em Artes e Comunicação, EPARTES, especialização em pedagogias das artes, linguagens artísticas e ação cultural. Uma realização do programa de extensão EPARTEX, cursos e atividades de extensão gratuitos e remotos em pedagogias das artes. Arte para querer viver. Ana May Tavares Bastos Barbosa, Universidade de São Paulo, Universidade Anhembi Morumbi. Ana Malha Tavares Bastos Barbosa, Arte Educação Produções. Resumo. Trata-se de um ensaio fenomenológico sobre um estudo de caso da relação mãe e filha, ambas com experiência em arte, e como a arte potencializou a vontade de viver da jovem de 36 anos que ficou tetraplégica e muda como sequela de um AVC de tronco cerebral. Há 18 anos, embora deficiente física e sem falar, a professora Ana Malha vem escrevendo, ensinando, dando palestras e consultorias. Palavras-chave: arte, tetraplegia, mudez, vida. Outro dia ouvi dizer que escrevemos para os outros ou para nós mesmos. Já escrevi muito para os outros. Agora gosto de escrever para mim mesma, querendo me comunicar com a vida dos outros. O confinamento que estamos mantendo para evitar o contágio pelo coronavírus amplia o tempo, mas estimula a subjetividade. Quando Robson Xavier, a quem muito prezo e admiro, me convidou para esse congresso, perguntei se poderia apresentar, em vez de algo acadêmico, um ensaio fenomenológico que colocasse a nu nossa história, minha com minha filha, apresentada em imagens por ela e em texto por mim. Em 18 anos, será a primeira vez que trabalhamos juntas, mas juntas atravessamos até hoje inúmeras fases de desespero. Sou professora ligada às artes visuais e design e, principalmente, à arte-educação há mais ou menos 64 anos. Minha vida foi pautada por mortes, pelo menos um desastre político e pela tragédia da minha filha. Estes eventos mudaram o meu meio ambiente afetivo e geográfico. Nasci no Rio, meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, fui morar no Recife com minha mãe, que morreu 3 anos depois, aos 33 anos. Meus avós me levaram para viver com eles em Maceió, onde fiquei até os 14 anos, quando meu avô morreu. Meu tio, então, convenceu minha avó a se mudar para onde ele vivia e voltei para o Recife. Nasci no Rio, mas sou pernambucana por eleição e cultura. Minha memória anterior aos 14 anos quase não existe. Não tenho amigos de infância, nunca conheci os amigos de meu pai, nem de minha mãe. Memória tem que ser alimentada, mas eu mudava até de lugar. Casei-me muito apaixonada com um colega de direito e 20 dias depois, sua mãe, que era viúva, morreu. E nós assumimos a família de 6 filhos dela, com crianças e adolescentes de 9 a 19 anos e uma filha de criação. Com a ditadura de 64, nos mudamos para Brasília, com o nosso primeiro filho e 3 irmãos de meu marido. Grávida de minha filha, fomos demitidos da UNB com mais 200 professores, que era quase o total de professores da Universidade de Brasília à época. Em São Paulo, onde tentamos exílio interno novamente, fomos muito bem recebidos. Fizemos muitos amigos e tivemos uma vida plena de entusiasmo e produtividade. Ensinamos várias vezes no exterior e já estávamos aposentados da USP, mas trabalhando e escrevendo muito, com os 2 filhos casados, quando no dia de seu mestrado minha filha teve o AVC. Um dos examinadores faltou e, enquanto a orientadora ligava para saber o que acontecera, Ana Malha começou a passar mal. Meu marido levou-a para o hospital, o neurologista do hospital estava de férias e só chamaram seu assistente 18 horas depois. Já não havia mais nada a ser feito, somente esperar que o corpo reagisse.
Mais de um mês na UTI, com amigos de todas as crenças, adeptos de terapias alternativas, agindo desde o reiki ao espiritismo. Passamos pelas orações das maravilhosas freiras da Santa Marcelina, onde ela estudara e onde hoje estuda minha neta, Ana Lia. Foram 4 meses de hospital, em um ano de desespero em busca de meios alternativos de comunicação para ela poder se expressar e dialogar conosco, pois ficara com a cognição e a memória completamente preservadas. Isso foi há 18 anos. Meu filho conseguiu na internet, ainda muito atrasada na época, um programa meio complicado, mas ela pôde nos informar que a enfermeira que contratamos para ela à noite, ainda no hospital, a maltratava e, se ela chorava, a chamava de chata. Essa moça ia toda noite de Bíblia na mão, dizendo-se evangélica. Este caso me desiludiu acerca da humanidade e passei a resguardar minha filha como uma leoa defende os filhotes. Briguei muito com muita gente, quando poderia ter dialogado para melhorar as coisas. Nunca esquecerei do nosso primeiro encontro com a psicóloga, que quis primeiro conversar com as duas juntas. Quando ela perguntou: "Como vocês se sentem?", minha filha meditou: "Quero morrer." Era o que ela vinha repetindo constantemente desde que conseguimos uma estratégia de comunicação. Quando respondi: "Eu não quero que a gente se sinta vítima da vida", ela me olhou com muito ódio. Chorava e gritava e a psicóloga foi muito eficiente. Me senti algoz da minha filha, mas era o que eu sentia. Para aprimorar a comunicação alternativa, levei-a 6 vezes a Brasília para o Hospital Sara Kubitschek, onde eles criaram um sistema de comunicação por computador específico para ela. O único movimento possível para clicar um mouse especialmente leve colocado debaixo do queixo foi o de abrir a boca. Mas foi a salvação dela. O acesso dela ao computador permitiu que, mais tarde, ela fizesse um doutorado na USP. Foi muito difícil conseguir levá-la a Brasília. A viagem de tetraplégico é feita no Brasil, por lei, em maca, que vai em cima dos esplanadores de 9 poltronas que temos de pagar 9 passagens. Mas o pior foi a luta para conseguir levá-la. Depois que consegui convencê-la a ir, precisava de uma permissão médica para ela viajar que ninguém queria dar, especialmente porque meu marido não queria que ela fosse para não expô-la a uma decepção. Apelei para o serviço público, mais uma vez. Tive que brigar, argumentar e até acusá-los de impedir as possibilidades de minha filha trabalhar. Aí devem ter me achado muito louca falar em trabalho de alguém na situação dela. E eu estava realmente louca, com a obsessão de que ela tivesse uma vida útil. Fiquei com fama nos serviços de reabilitação de São Paulo de comprar tudo o que ouvia falar, que podia melhorar a qualidade de vida dela, e não dava certo. Até uma cadeira motorizada eu comprei, mas ela nunca conseguiu usar porque não pôde dominá-la e a doamos. Da primeira vez que nós fomos para o Sara, ela teve uma pneumonia, pois uma fonoaudióloga de São Paulo que a assistia voltou a alimentá-la normalmente, mas era ela quem dava comida pastosa. No Sara, era eu quem dava e provavelmente ela aspirou comida. Fiquei um trapo. Criou-se um círculo de amigos maravilhosos me apoiando em Brasília, mas eu precisei chamar meu marido. Ele foi e dividimos o tranco sem nunca ouvir dele o famoso "eu bem que não queria que ela viesse", o qual eu temia ouvir. A arte educadora do Sara era excelente. Conseguiu que Ana Amália trabalhasse em artes visuais no computador com um programa digital. Entretanto, embora tivesse vencido a resistência quanto à produção criadora digital, ela dizia que sentia falta da materialidade da tinta. Mas foi um passo gigante na sua autoconfiança, pois teve a certeza de que poderia fazer arte. Depois que começou a pintar, nunca mais repetiu que queria morrer. Daí o título deste ensaio: Arte
para querer viver. Abaixo, a sequência de imagens que será audiodescrita. Imagem 1. Pintura retangular. Título: Cadeira Árvore, 2006. Fundo branco, bordas pretas, imagem de uma cadeira de rodas não realista, na cor marrom alaranjada. No encosto da cadeira saem galhos retorcidos no mesmo tom da cadeira. Sob a cadeira, uma linha verde, como se a cadeira estivesse em um pequeno morro. Assinatura não nítida à direita, na parte inferior. Imagem 2. Carnaval nas Montanhas, 2014. Pintura retangular com fundo preto, bordas pretas, de baixo para cima, da esquerda para a direita, morros coloridos. A primeira linha com 4 morros em diferentes tons de verde. Logo acima, 3 morros, o primeiro em turquesa, o segundo roxo, o terceiro azul. Terceira e última linha. 4 morros, o primeiro em rosa magenta, o segundo em azul, o terceiro em verde e o quarto em azul. Assinatura no canto inferior direito, ainda não muito nítida. Imagem 3, fotografia. Ana Amália está pintando. Tem cabelos curtos, castanhos, está sentada na cadeira de rodas, uma mesa de madeira está próxima ao corpo, sobre ela o suporte metálico com apoio de madeira curvo para o papel. Ana Amália veste uma blusa azul de lã, está com seu capacete com apoio para a cabeça, no queixo um suporte branco com uma haste, de onde sai o pincel acoplado. Imagem 4. Fotografia. No mesmo ambiente, close de Ana Amália pintando com seu suporte e capacete. Nessa imagem podemos ver a pintura começando a ser produzida. Ana Amália usa blusa azul de lã e brincos azuis combinando com a blusa. Imagem 5. Fotografia. Ana Amália está com sua arte terapeuta no ateliê de artes. Ao fundo, um quadro negro escolar com muitas palavras escritas em cartolina coladas nele. Marisa Hirata está de pé, ao lado da cadeira de Ana Amália. Ela veste uma blusa branca. Tem os cabelos castanhos, pretos, Chanel, olhos puxados. Ana Amália tem cabelos curtos, castanhos, está sentada em sua cadeira com um avental azul. Usa seu capacete de pintura e aponta seu pincel na direção da cartela de tintas coloridas que Marisa está mostrando a ela. Imagem 6. Pintura e colagem. A Roda, 2016. Obra em formato retangular, bordas brancas, fundo preto. Colado sobre o preto, um círculo vermelho com uma barra horizontal no topo do círculo, também em vermelho. O círculo ocupa quase toda a imagem no centro do círculo vermelho. Estão pintadas 8 cadeiras de roda, de baixo para cima. 4 cadeiras estilizadas na cor roxa, branca e branca. Na linha superior, de cabeça para baixo, outras 4 cadeiras nas cores marrom e azul. A assinatura em vermelho no fundo preto, no canto inferior direito. Está nítida. Ana. Imagem 7. Pintura retangular. Título: Em curso, 2016. Fundo branco, borda preta, 3 cadeiras de rodas estilizadas com galhos retorcidos. Da esquerda para a direita, a primeira cadeira azul, a segunda verde, a terceira vermelha. As cadeiras ocupam toda a obra e elas fazem uma leve diagonal ascendente, em que a cadeira azul está no plano mais baixo, a verde ao centro e a vermelha no ponto mais alto. Imagem 8. Pintura retangular, título: Trombada, 2016. Fundo azul, 3 cadeiras de rodas ao centro. Da esquerda para a direita, a primeira na cor magenta, somente com contornos. Sobre ela, a cadeira amarela está preenchida de amarelo.
virada de frente para a primeira, em um plano um pouco mais alto que esta. A terceira, na cor laranja, somente contorno, na mesma direção que a amarela, de frente para a magenta. No canto inferior direito está a assinatura. Lê-se bem em amarelo. Ana. Imagem 9. Pintura retangular. Título: Varal, 2008. Fundo preto, 2 linhas verticais formando um poste do lado esquerdo. A mesma forma está também do lado direito. Entre os postes está uma linha fraca, branca, que une os dois. Sobre a linha, 4 retângulos recortados e colados sobre a linha como bandeirinhas nas cores da esquerda para a direita, rosa pálido, amarelo, preto pálido e novamente rosa, mas em outro tom. No canto inferior direito, a assinatura, Ana, em marrom, como no poste. Imagem 10. Título: Cadeira Flora, 2017. Pintura retangular, fundo branco. No canto direito inferior vê-se um tampo marrom de uma mesa. Sobre ela, uma cadeira de rodas verde, com rodas marrom e verde. Do encosto partem galhos verdes, de cujas pontas saem 4 rosas, feitas com linhas vermelhas. Imagem 11. Título: Lock It In, 2017. Pintura retangular, fundo branco, com linhas marrons, formando losangos que lembram neurônios. Dentro dos losangos partem rosas feitas em linhas vermelhas, com hastes verdes. 5 rosas no total. No canto inferior direito, a assinatura Ana em verde. Imagem 12. Título: Flores de Ouro. Têmpera sob canção, 2017. Pintura retangular com fundo prateado, bordas pretas, uma linha horizontal na base da pintura, de onde partem as flores. De baixo para cima, vemos 6 flores vermelhas. No plano superior, imediatamente acima das vermelhas, estão 4 flores amarelas, e acima das amarelas, 3 flores azuis. Todas as flores têm hastes verdes e pequenas folhas que partem da terra azul. No canto inferior direito está a assinatura Ana em azul. Fim da descrição. Retomada do texto. Outras idas ao Sara foram bem-sucedidas, com ganhos magníficos sobre o ânimo dela. Em 2005, graças a uma ação conjunta da UNB e do Hospital Sara, ela teve a primeira experiência de trabalho depois da tragédia. Suzete Venturelli, a diretora do Instituto de Artes IDA, foi com Sheila Campelo, a coordenadora do curso de especialização em Arte e Educação à Distância, EAD, ao Hospital Sara, falar com os médicos para saberem, se segurarem, se seria possível ela não só ser tutora do curso, mas conseguiram marcar uma ida de Ana Amália ao Sara que coincidisse com a reunião final e presencial do curso em Brasília. Aquilo mudou a perspectiva dela diante da vida possível. Nenhum dos alunos, até então, sabia que ela era muda e tetraplégica. Soube que uma das alunas estava em grave depressão depois de sofrer um estupro e que naquele dia disse a si mesma: se ela está nesse estado, reagindo, eu vou reagir. Revivo agora a emoção que tive com o cuidado das enfermeiras do Sara, umas deusas, com a preparação para que ela comparecesse ao evento, escolhendo a roupa, penteando e maquiando-a, e até chamaram a manutenção para substituir uma fita crepe branca que segurava a sonda por uma preta, da cor da cadeira de rodas. Cada ida ao Sara era uma conquista. Naquele ano de 2005 foram 2 conquistas. Primeiro, saber que podia trabalhar para colaborar com a sociedade, mesmo que não desse para sobreviver do trabalho. E segundo, aprendeu a cuidar da aparência. Antes do AVC, Ana Amália se vestia displicentemente com o uniforme da época, calça jeans e camisetas. Passou a ser vaidosa, aposentou a calça jeans e escolhe cuidadosamente o que veste, só não usa maquiagem. Ela sempre gostou muito de sair, e o Sara estimulava os passeios,
mas as enfermeiras só a deixavam sair se estivesse bem vestida, como elas diziam, abre aspas, bonita e se apresentando com dignidade, fecha aspas. Ela aprendeu com as enfermeiras o que nunca conseguiu aprender com a mãe. Outras grandes conquistas se seguiram, como o doutorado na USP que resolveu fazer depois que o pai morreu, 4 anos após a doença dela. Encontrou em Regina Machado uma orientadora extraordinária. Trabalhou em pesquisas de arte e tecnologia no pós-doutorado com a professora Rosângela Leotti, da Unesp, que a incentivou muito e fortaleceu sua segurança intelectual. Agora faz projetos e dá consultoria para a empresa cultural Arte Educação Produções, que vai fazer 20 anos. Depois dessa história toda, como vocês imaginam que estamos reagindo nessa quarentena? Somos 3 gerações nesse apartamento em que vivemos, a rua está vazia, o sino da igreja da PUC em frente toca ao meio-dia e às 6 horas da noite. É nostálgico e me faz lembrar os amigos que estou perdendo, não só aqui, mas nos Estados Unidos, também onde morei diversas vezes. Mas a arte nos une e nos apacenta, não é babaquice. Desconfio do discurso de autoajuda que anda por aí consolando as pessoas de que a vida vai mudar para melhor depois do coronavírus, seremos mais tolerantes, mais colaborativos, pensaremos mais nos outros, etc. Como essa transformação vai se operar se agora, no momento crucial, no pique da pandemia, as pessoas estão agredindo as outras na rua e escarnecendo as mortes por razões de política eleitoral? Uma eleição que vai acontecer daqui 2 anos. Mas vivi com minha filha a experiência que a arte a ajudou a querer viver. No caso de minha filha, a restauração do ânimo para viver veio sem dúvida da arte. Não por ser transcendental, mas porque quando você costuma representar suas ideias em várias linguagens, não só em uma linguagem, a verbal, você traduz seu pensamento em outras formas de narrativa que geram perspectivas diferentes ou podem confrontar os problemas de outro ponto de vista. O pensamento, ideias, sentimentos, cognição, emoções podem ser encarnados como um processo de ver em uma só imagem os diversos lados que a compõem. A arte faz diferença na operação mental. A mente pode operar meramente de forma linear se só construirmos nossos pensamentos de forma verbal, ou pode atuar pluralmente, de forma cubista, se tivermos a experiência das artes. Além de minha filha e eu trabalharmos com arte, minha neta está no 1º semestre de artes plásticas e tem aulas remotas, das quais está gostando muito. Desde os 13 anos, não sabia ficar em casa. Tinha aulas regulares pela manhã, almoçava e voltava para fazer cursos de teatro e nos outros dias dava desculpa de ir ajudar as professoras com os pequenos. Uma vez fui ao colégio, que é na esquina de casa, falar com o diretor, porque me parecia que ela detestava a casa dela. Apesar do estado da mãe, nossa casa sempre foi muito frequentada por amigos de Ana Amália e meus, e nos últimos anos era até uma casa divertida, pois tinha mais 2 netas de 6 anos e os filhos de 2 casais de amigos, Edna e Guilherme, e Moa e Kátia, que nos dão apoio em todas as horas. O diretor sabiamente me consolou perguntando: "Você já viu família que não seja repressiva?" Foi um choque me sentir repressiva, mas passei a pressioná-la. Só para ficar em casa nos fins de semana, quando o pai vinha ficar conosco. Por último, ela negociava diretamente com ele para sair também no sábado e domingo. Pensei que ia ficar mal-humorada, mas está sendo divertida. Fica só impaciente mudando de ambiente da sala para o quarto dela, para o meu quarto, para o meu escritório, que virou sala de aula, como ela diz, pois estou dando aulas remotas, embora não seja íntima do digital. No primeiro dia, pirei e disse adeus aos alunos depois de 20 minutos. A aula seguinte foi mais longa. Hoje está normal, mas me sinto muito artificial. Ana Lia é muito consciente de que não podemos sair de casa para a proteção da mãe dela contra o contágio. Voltei a ser enlouquecida, como no início da doença de Ana Amália.
Como protegê-la se preciso de 4 enfermeiras que se revezam e ela precisa de fisioterapeuta e fonoterapeuta? É uma loucura controlar o trânsito em casa. Descobri que uma das enfermeiras durante a noite está atendendo a Ana Amália sem usar máscara e não troca de roupa quando chega. A Ana Amália já tinha pedido a ela 3 vezes para pôr a máscara e ela ameaçou ir embora até que a Ana Amália me contou. Acabo de ter uma conversa difícil, pois as enfermeiras moram na região norte de São Paulo, onde os moradores contam que estão morrendo famílias inteiras e isso não é divulgado. Vou ter de vigiar de madrugada também. Meu filho teve coronavírus e passou 1 mês para se recuperar sozinho em casa e eu desesperada por não poder ir à casa dele para não contaminar a Ana Amália. Perdemos a fisioterapeuta de Ana Amália, que há 10 anos a tratava. Ela morreu de coronavírus aos 30 anos, linda, apaixonada pelo seu trabalho. As famílias das enfermeiras estão sendo muito contaminadas. Uma perdeu a sobrinha, outro pai teve coronavírus e a terceira está com os vizinhos dos 2 lados da casa dela doentes. Ana Amália está muito triste e se sente muito vulnerável. Ela já teve um episódio que foi preciso chamar a ambulância, pois a sonda por onde ela é alimentada e medicada estourou e teve de ser mudada. E também precisamos de atendimento médico especializado, pois ela tem muitas dores nas pernas, nas mãos, por causa do endurecimento causado pela imobilidade. Fica difícil e doloroso trocar as fraldas, por exemplo. Costumo levá-la de 6 em 6 meses ao hospital para tomar injeção de toxina botulínica nas mãos, nas coxas, mas ela fazia mais tempo que não tomava. Trata-se do famoso Botox, que as mulheres usam no rosto, mas cujas propriedades foram descobertas para melhorar a qualidade de vida e aliviar as dores dos tetraplégicos. Necessita ser aplicado por médico especialista e, felizmente, encontramos um muito bom que veio em casa. Tenho evitado pedir comida pela internet, pois já vieram entregar aqui sem máscara. Os entregadores dos supermercados sempre usam máscara. Mas a casa está se revoltando contra nós. Quebrou a torneira, o aquecedor de água, o micro-ondas, 2 chuveiros, torradeira, etc. Mas nossa experiência da pandemia não parou aí. Ana Amália teve febre e a médica, pelo telefone, ordenou uma remoção para o hospital, para tomografia. Os médicos a internaram e só 4 dias depois deram um diagnóstico de pneumonia, afastando a hipótese de coronavírus. O primeiro dia e na primeira noite ela chorou muito. Mas depois até uma aula deu usando imagens do celular aos médicos sobre seu caso. Senti-me tão pirada como quando ela adoeceu. Aquela sensação horrível de que é preciso agir, mas como? Para quê? Quando só se pode confiar nos outros. Ela passou 8 dias no hospital e voltou para casa no dia em que há 18 anos teve o AVC, dia 2 de julho. Posteriormente, no dia 6 de julho de 2020, ela escreveu no seu blog, abre aspas, como senti falta de casa. Pode não ser perfeita, mas é a minha casa e é onde eu fico melhor. Além do que, detesto deixar mamãe preocupada e nervosa, mas ela esquece que meu lema sempre foi: se vira, que você não é quadrado. Blog de Ana Amália, post de 6/7/2020. Imagem 13. Quadrado branco com margens pretas. Na primeira linha, em letras grandes e pretas, lê-se: se vira. Sob a frase, há uma linha. Abaixo dela, em letras pretas menores que as primeiras, de cabeça para baixo, está escrito: você não nasceu quadrado. No canto inferior direito, lê-se em letras pequenas, letter in box. Fim da descrição. Retomada do texto. É a primeira vez que eu acesso o blog de Ana Amália porque tenho muita consciência dos perigos do biopoder sobre os deficientes. Muitas vezes, com a desculpa da inclusão social, inconscientemente os ditos normais impõem experiências que frustram ainda mais o deficiente físico, por não poder responder adequadamente a essas experiências. Também procuro dar espaço para sua subjetividade sem interferência,
pois ela tem poucas possibilidades de privacidade. Pelo menos para mim, o blog é o seu espaço de privacidade, embora seja público. Recomendo a todos os que trabalham com deficientes o livro Biopolítica, Deficiência e Educação, Outros Olhares sobre a Inclusão Escolar, de Pedro Ângelo Pagni. São Paulo, Editora Unesp Digital 2019. O que seria de nós se não fosse a arte nessa pandemia? Ouvir música, ver cinema, programas de humor, ler, tudo isso é a desprezada cultura que nos embala. O Netflix é o herói da pandemia para os que podem pagar. A tecnologia vai sair desta crise da saúde como uma deusa, mas a qualidade do que é vinculado por essa tecnologia, só a arte pode assegurar. Fim do artigo. Um oferecimento: Universidade Federal do Sul da Bahia, Centro de Formação em Artes e Comunicação, EPARTES, especialização em pedagogias das artes, linguagens artísticas e ação cultural. Uma realização do programa de extensão EPARTEX, cursos e atividades de extensão gratuitos e remotos em pedagogias das artes.